Bom, nós estamos aqui para o nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Vou falar sobre a digamia, porque nós estamos falando sobre os dilemas éticos, problemas reais que fazem as pessoas sangrarem e que tem gente intrometido querendo aconselhar os outros sem saber que ele deve ser pautado pela lei de Cristo e pelo exemplo de Cristo, que é o amor. Você está se envolvendo em problemas que fazem as pessoas sofrerem uma vida inteira. Aqui eu vou falar sobre o caso da digamia, por exemplo, né? Digamia, que é um novo casamento após a morte da primeira esposa. Segundo essa interpretação, o líder da igreja não poderia voltar a se casar após a morte da primeira esposa. Os defensores dessa linha argumentam que Paulo exigia que as viúvas não se casassem novamente. Rejeita as viúvas mais novas porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então Paulo está dizendo, é preciso considerar, porém, que a expressão se tornam levianas ocorre apenas no Novo Testamento e, segundo Schneider, provém da raiz estrelial, que significa estar impetuosamente inflamado, ser avarento, ser sensualmente estimulado. Estrelial ocorre também em Apocalipse 18, 7 e 9, e o seu substantivo é traduzido por luxúria. Vou terminar aqui a leitura, espero que você, se você não entendeu, você volte o vídeo e leia comigo. Se você tem um livro, está na página 68, é este livro aqui, do Dr. Lourenço Estélio Rega. Então vou continuar a leitura e a gente já faz o comentário. Se, no entanto, considerarmos Romanos 7:1-3, vemos que Paulo libera a mulher para contrair outro matrimônio depois da morte do marido. Com isso, podemos concluir que, em 1 Timóteo 5, 9 e 11, Paulo não está afirmando que as viúvas mais novas não deviam se casar novamente, mas que elas corriam o risco de se entregar aos prazeres pecaminosos com homens sem escrúpulos e assim agir contra Cristo. Por isso, a digamia não se aplica a esse texto. Bom, vamos lá. O que uma mulher vai fazer quando morre seu marido? Ficou viúva. Se ficou viúva, de acordo com o apóstolo Paulo aos Romanos, ela está livre da lei do marido e pode casar-se novamente. Mas existem aquelas pessoas que vão dizer o seguinte, não, mas Paulo também fala que se tornou viúva, deve permanecer viúva, praticando boas obras, lavando os pés dos santos e se tornando uma mulher hospitaleira. Falar isso aqui na cultura do Brasil parece até uma piada, né? As mulheres nem esperam os maridos morrer e já estão contraindo um outro matrimônio sem nem ter desfeito o primeiro. Aí no caso já é adultério. Mas isso falar aqui no Brasil parece piada, mas na cultura do apóstolo Paulo é o seguinte, o marido morreu. Então tem um período de luto que é guardado pela mulher, que é diferente da nossa cultura brasileira, e esse período de luto ele vai realmente ali até a casa dos 5 ou 10 anos. E na igreja que Timóteo tomava conta, havia uma assistência para as viúvas. Não é uma assistência social, é uma assistência voltada para socorrer as viúvas. Então o apóstolo Paulo ele está regulamentando como que deve ser esse trabalho de assistência às viúvas, e ele diz para Timóteo o seguinte, tem mulheres que se tornam levianas, e quando o marido morre, elas não guardam nem um período de luto, já querem casar-se novamente, e aí acaba se entregando à luxúria de um homem atrás do outro. Se a mulher é nova, não registre essa mulher no serviço social das viúvas. Somente aquela que tiver mais de 60 anos. É uma precaução que o apóstolo Paulo está tomando. Por quê? Para não sobrecarregar a igreja. Quer dizer que Paulo está falando de outro assunto. Ele não está falando contra um novo casamento de alguém que está viúvo. O que ele está falando é que, se a pessoa tornou-se viúva e está nova, ela deve então estar aí ao sustento dos seus filhos, se ela tiver filhos, ou parentes, e não sob os encargos da igreja. Quer dizer que o assunto é eclesiologia. É eclesiologia. Você vê só como que é importante a gente estudar? Para a gente não misturar os assuntos. Para a gente não levar um assunto de que não tem nada a ver para um outro canto. Bom, e como que está isso resolvido aqui no Brasil? Aqui no Brasil isso aí assim, não tem uma
solução. Isso aí está ao encargo da consciência de cada pessoa. Esta é a orientação que se diz. Agora, se a pessoa assumir um posto de liderança na igreja, então as lideranças da igreja, o que se exige é que ela tenha um padrão de comportamento que possa ser reproduzido por outras pessoas. Aqui a nossa igreja evangélica brasileira ela não condena um novo casamento de pessoas que já partiram do primeiro casamento. O primeiro casamento acabou pela morte. Daqui a pouco a gente vai falar da situação do divórcio. Então acabou pela morte. Pode casar-se novamente. Casa-se novamente, continua tudo normalmente, naturalmente. Quer dizer que a cultura brasileira associa muito bem a ideia de que os viúvos se casem novamente e às vezes o quanto antes. Até os amigos e as amigas vêm apresentando alguém para poder casa logo, porque vai se colocando na situação da outra pessoa. Só que existe viuvez que ela é para sempre. E por que essa viuvez é para sempre? Aí que está. A pessoa que morre, a outra que vai embora, ela deixa um vazio gigantesco no coração de quem fica. Que ele não vai ser preenchido por mais ninguém por causa do grandioso amor que a pessoa tinha por aquele que partiu. Pode acreditar, isso é verdade. Existe gente que ama e ama para sempre. Existe gente que ama e ama muito. Existe gente que ama e ama demais. E ela morre junto com a outra pessoa. E ela não consegue pensar em colocar outra pessoa ao seu lado para substituir aquele que se foi. Ela pode começar uma nova vida, e ela vai começar uma nova vida, mas sem a outra pessoa. E aqui eu quero chamar a sua atenção, você que é o santo casamenteiro da igreja, respeite a viuvez das pessoas. Tem gente que não quer se casar de novo e você ofende ela e a memória de quem partiu quando você fica apresentando parceiros e parceiras, fotos e marcando encontros e empurrando. Às vezes muito acontece com os filhos. Muitas vezes os filhos ficam apresentando parceiros para suas mães que estão viúvas ou seus pais. Talvez você não conheça bem seu pai, não conheça bem sua mãe, talvez você não conheça bem a sua irmã que está viúva. E você fica apresentando pessoas para ela, você não é um santo casamenteiro. Isso é uma decisão que cabe da pessoa. E se ela quer guardar a viuvez dela, deixa ela em paz. Guardar a viuvez dela. E se ela quiser rever as fotos, deixa ela rever as fotos. E se ela quiser ouvir as músicas, deixa ela ouvir as músicas. E se ela quiser visitar aqueles lugares que ela ia com aquela pessoa, deixa ela, porque é a viuvez dela. Quanto tempo essa viuvez vai durar, é ela que determina. Pode ser que ela esteja passando por problema psicológico. Ela esteja anulando a própria vida. Mas a ajuda que você vai dar para ela não é apresentando para ela uma alternativa de um novo parceiro, uma nova parceira que pode ser um desastre. Um desastre. Veja só que eu estou dedicando esse vídeo para falar sobre esse assunto. Pode ser um desastre e geralmente é um desastre, porque isso é uma decisão da pessoa. Enquanto o luto não passar, ela não pode se casar de novo. Ela não deve casar-se de novo, porque ela vai se casar com uma outra pessoa que é totalmente diferente daquela primeira com quem ela estava e viveu uma vida, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 25, 30 anos. E essa nova pessoa vai ter que disputar no coração dela um amor que ela sentia pela outra pessoa. Quer dizer que se ele não conquistou, se ela não conquistou o amor da pessoa que está enlutado, que ficou viúvo, esse novo casamento vai ser um desastre. Por isso, tome cuidado com você que gosta de apresentar pessoas para pessoas. Cuide da sua vida, cuide do seu coração, cuide do seu casamento. Ora, talvez você não ame tanto a pessoa que está do seu lado. Sabia que você está apresentando uma alternativa para a pessoa, porque se fosse com você, você já casaria de novo imediatamente? É porque a pessoa que está do seu lado não te realiza, não te completa, não é inteira para você e você não é inteiro para essa outra pessoa. E você quer colocar o seu padrão para outra pessoa. E não é assim que funciona. Porque se você estivesse no lugar da outra pessoa e você amasse a pessoa que está do seu lado, você não aceitaria de primeiro um novo casamento. É espantoso
Eu defendo que a pessoa tem o direito de casar-se de novo caso ela fique viúva, mas isso é uma decisão dela, eu não me intrometo. Eu chego a dizer o seguinte: eu admiro muito homens e mulheres que guardam a sua viuvez. Eu os parabenizo porque encontraram o amor da vida deles. E se encontraram o amor da vida deles, não precisam de substituto. Isso aí é para quem encontrou o amor. Mas, lógico, pode não ter encontrado o amor no casamento. E o casamento pode ter sido somente um contrato, uma união estável, mas não foi um casamento cheio de amores. Ficou viúvo, quer encontrar o amor, então vá em busca do amor. Ele está por aí, ela está por aí, mas espera, aguarde. Não entre num relacionamento logo em seguida à sua viuvez. Aguarde, espera. Ora a Deus, busque ao Senhor, Ele conhece os corações. E se for para você casar-se novamente, pode ter certeza no seu Senhor. Ele pode encaminhar alguém com quem você vai se casar e que vai casar-se com você e que vai te fazer feliz e que vai compreender a sua alma. Você está entendendo? Isso vai nos levar para um segundo assunto, que é a questão do divórcio. O divórcio, ele é uma pedra de toque difícil de nós tratarmos. É lógico que eu vou ter que dedicar um vídeo só para falar do divórcio, mas ele está acontecendo assim muito no seio da cristandade, justamente porque a nossa cultura brasileira não favorece um casamento só para a vida inteira. A cultura brasileira não favorece. Não favorece tanto a mulher, que tem uma cultura de vários homens antes do casamento, e também do homem, que tem uma cultura de várias mulheres antes do casamento. Então, estabelecer uma união com uma pessoa para a vida inteira vai pressupor aqui a fidelidade, que é outro ponto que o Dr. Estélio Rega fala aqui. Ele escreve assim: fidelidade e lealdade a uma só esposa. Alguém que é fiel e leal à esposa sem flertar com outra mulher. Nesse caso, trata-se de um comportamento geral em relação ao matrimônio e não à forma. A cultura brasileira favorece a promiscuidade, a troca de casais. E a troca de casais durante um relacionamento, durante um casamento. Nesse caso, surge o adultério. A cultura brasileira parabeniza o adultério, incentiva o adultério, empurra irmãos e irmãs para uma vida promíscua. Empurra. Afinal de contas, durante a adolescência, puberdade, os hormônios florescem e acabam caindo em fornicação. Vão experimentando um menino, vão experimentando uma menina, vários meninos, várias meninas, até que chega o dia em que encontrou o príncipe encantado e a bela adormecida. E os dois vão para um casamento, para o felizes para sempre. Só que as experiências da vida pregressa, essas experiências você vai carregar para a sua vida inteira. E a pessoa com quem você está casando, essa pessoa também vai carregar para a vida inteira dela as experiências que teve na vida pregressa. Se não foi convertido a Cristo, se não teve uma mudança de natureza, de temperamento, de comportamento e de consciência, essa promiscuidade que foi praticada antes da vida marital, antes da vida conjugal, se tornou um vício e uma dependência. Durante 1, 2, 3, 4 anos, vão se conhecendo, vão se gostando, vão se tolerando, vão suportando. Mas se não foi convertido a Cristo, se não está envolvido com as coisas de Jesus, se não se envolve com as coisas do Evangelho, esse vício ele se tornou uma dependência e vai retornar ao casamento. Vai ser um cão que você tem que manter ele aí na corrente curta. Por quê? Porque tem muitos sedutores e muitas sedutoras em nosso país. É uma cultura de lascívia que tem no nosso país. As mulheres expondo sensualidade e os homens de igual forma, correspondendo e também se expondo à sensualidade. Essa cultura está envolvendo os nossos irmãos e irmãs casados de muitas datas, de muito tempo. É pelo olhar, é pelo toque, é pelo falar, é pela vestimenta, é pelo jeito de ser. E isso está criando assim muita gente carente dentro do casamento, não tem satisfação íntima com o parceiro e com a parceira, mas de forma nenhuma.
Mas tem os pudores, tem as regras do casamento, tem as moralidades, tem a vida pública, tem aquilo que os outros vão falar. Então, dentro do casamento, o casal começa a experimentar as frustrações na sua intimidade, as lembranças de com quem ficou, como foi, como deixou de ser, como poderia ter sido com a outra pessoa. E o número de divórcios está crescendo cada vez mais porque as pessoas estão partindo para um segundo, um terceiro e um quarto casamento. Aí a gente pega e pode fazer igual o filme A Letra Escarlate, onde a mulher ela coloca uma letra de A no peito e ela vai ser agora acusada como uma adulta. É muito mais fácil, porque a gente tenta resolver esses problemas assim. Veja o primeiro vídeo. Esse é o problema que faz a pessoa sangrar. A pessoa já trouxe isso no seu caudal cultural. Ela não conseguiu se sustentar dentro do Evangelho. Por quê? Porque as igrejas que nós temos hoje em dia, embora sejam congregações, elas estão hiperativadas, têm muitas atividades, muita gente envolvida, só que não é tempo integral. Não sendo tempo integral, vai sobrar tempo para fazer outras coisas. E não dá para todo mundo. Não é trabalho para tanta gente assim. É para algumas pessoas. Nem todo mundo gosta de se envolver com as coisas da igreja. Nem todo mundo vai estudar teologia. Nem todo mundo vai se tornar missionário. Nem todo mundo vai assumir uma igreja e vai pastorear uma igreja. Aliás, até gente que é pastor, que está envolvido, se envolve também com questões dilemáticas da ética, caem em adultério, pecam, se desenvolvem uma cultura de dupla moralidade, quanto mais as outras que não estão envolvidas em nenhum trabalho da igreja. Bom, como é que vai resolver isso aí? O apóstolo Paulo diz o seguinte: é necessário haver lealdade, fidelidade dentro do casamento. Porque a partir do momento em que um dos dois cônjuges abre uma das portas para ser infiel, seja num flerte, seja num cumprimento, seja correspondendo a uma carícia que recebeu, a partir desse momento também abre a porta para que haja a vingança, o desejo de vingança, a vontade de vingança, de trazer a revanche. Existe uma grande desconfiança entre as pessoas. Estão num casamento, se conhecem, mas desconfiam um dos outros, como que dormindo com um inimigo. Eu estou falando com gente casada, mas eu também estou falando com gente divorciada. Eu estou falando com gente que trai e gente que foi traído. Esse vídeo ele não está sendo gravado assim ao léu. Tem gente que está assistindo que já está no segundo, no terceiro casamento. Por quê? Teve que reconstruir a vida do zero. Passou anos ao lado de uma pessoa que não amava ou que não lhe amava e aconteceu um caso de infidelidade dentro do casamento e essas infidelidades estão propaladas pelas redes sociais com muita facilidade e pronto, você pode estar no segundo casamento, até num terceiro, ou você não quer mais, está desiludido, não quer mais se relacionar com ninguém. E como que vai manter a fidelidade? O princípio é o amor. Você só pode se casar com uma pessoa que você ama. E a outra pessoa que vai casar-se com você precisa te amar também, meu queridão. Porque senão vai pro ralo. Não dá para você ter amor por duas pessoas. Não dá para você amar por você e pela outra pessoa. Simplesmente não dá. Não dá para você estar num relacionamento onde você não ama e a outra pessoa tem que amar dobrado, porque é uma carga dupla. E ela também não vai conseguir amar você duplamente a vida inteira. Ela quer ser amada tanto quanto ela ama. Mas só que a cultura brasileira, ela não é do amor. O que ela é? Ela é do sexo. Ela é da sexualidade, do relacionamento rápido, fugaz, múltiplo. Cultura brasileira. Uma coisa que veio do tempo dos índios, do tempo da escravidão, do tempo das senzalas, do tempo dos quilombos, do tempo de toda a promiscuidade europeia, das cortes francesas, das cortes inglesas. É uma coisa que acontecia. Ora, o Brasil que foi invadido pelos portugueses no final da Idade Média. Então, isso era praticado livremente. Só que isso veio, a gente vem carregando essa cultura. E carregando essa cultura está aqui, entranhada entre nós. Temos que aprender a ser fiéis, mas fica difícil você ser fiel com uma pessoa que é infiel ao seu lado. Se a pessoa é infiel, o desejo de revanche é natural, está na índole, está programado na consciência.
Agora, o Evangelho tem uma outra consciência, que é a consciência do perdão. Você perdoa a pessoa que foi infiel a você e tenta reconstruir o casamento. Mas você vai reconstruir o casamento com cacos de vidro. Quer dizer que você tem que ter uma super cola para simplesmente conseguir fazer isso aí. É um milagre divino. E é por isso que o Senhor Jesus ele fala, a não ser em caso de adultério. Aconteceu o adultério, o divórcio está justificado. Porque o adultério ele quebra o contrato de casamento. Não tem remendo. Agora, você tem que sublimar, perdoar a outra pessoa. Só que para perdoar a outra pessoa, o pressuposto é o arrependimento. Só que para se arrepender do adultério não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Veja só, o Senhor Jesus, ele escrevendo ao anjo da igreja que estava em Tiatira, ele disse que havia lá uma mulher que se dizia profetisa, e ele chama essa mulher de Jezabel, e disse que deu tempo para que ela se arrependesse da prostituição e ela não quis. O arrependimento de um adultério não é tão fácil assim, tão simples assim. Porque muitas vezes a pessoa se arrepende pro forma, é por causa das consequências. O adultério vai trazer consequências e a pessoa não quer responder pelas consequências. Então ela simula um arrependimento, volta, sabe, se encaramuja, se retrai novamente para que ela não tenha que responder pelas consequências. E a gente percebe, a pessoa que é traído percebe que não houve arrependimento, que houve apenas uma convenção das partes para não se espalhar a notícia por aí afora. Mesmo porque ninguém quer depois passar o papel para a sociedade de que esse é o homem traído, aquela ali é a mulher traída. Ninguém quer. Então existem muitas convenções. Agora, outras pessoas não. Outras pessoas dizem o seguinte: aconteceu a infidelidade, eu não vou dar para você um perdão inautêntico, falso. Eu não consigo simplesmente dizer para você, está tudo normal como era antigamente. Não. Eu estou dando a você a alternativa do divórcio e estou me divorciando de você. Não significa que eu não estou te perdoando, simplesmente nós não vamos viver juntos. Aí o pessoal que simplifica o problema dos outros, embora que eles não simplifiquem os próprios problemas, eles vão dizer o seguinte: não, quem perdoa esquece. Mas quem disse que perdão é esquecimento? Quem foi que disse? Conheça o contexto das escrituras, não é assim que funciona. O perdão ele exige uma satisfação. O próprio Deus perdoa os homens mediante uma satisfação. Que satisfação? O Cordeiro de Deus sangrou para dar perdão. Quer dizer que tem um pagamento por uma dívida que foi contraída. Então há uma satisfação. Para Deus perdoar um pecador, ele se arrepende. Ele se arrepende e Deus aplica a obra de Jesus no arrependimento de quem se arrependeu. Tem uma satisfação. Alguém expiou o pecado. A mesma coisa acontece no caso de uma infidelidade conjugal. Alguém vai ficar com prejuízo. Então vai perdoar? Vai perdoar. Vai conviver com uma pessoa para o resto da sua vida? Vai. Mas vai ter que arcar com a dívida, com a consequência. Quer dizer, você que está perdoando, você está assumindo a dívida da pessoa que pecou contra você para você. Está chamando a responsabilidade para o próprio peito. Agora, se a outra pessoa não está arrependida, quer dizer então que é um perdão vão. Vai trazer um sofrimento para você e um prolongamento de uma situação que o Novo Testamento diz o seguinte: não, em caso de adultério você pode se divorciar. Sim, está justificado o adultério em caso de adultério. Está justificado o divórcio em caso de adultério. Você entendeu? Está justificado, anula o contrato. E o adultério ele tem várias nuances também. Ele tanto pode acontecer pela conjunção carnal, como dizem as escrituras, um homem com uma mulher, mas o Senhor Jesus disse o seguinte: pode acontecer no coração. Então aconteceu no coração do homem, porque ele intentou ir uma mulher para possuí-la, adulterou com ela em seu coração, quer dizer, existem nuances. O desenvolvimento do adultério, a traição, ela está acontecendo de várias formas e de várias maneiras. E essas traições justificam o divórcio. Veja só em que chabu que eu entrei agora. E você também. Só que eu quero aliviar a carga de quem está passando por essa situação. Mas não simplesmente com conivência, tá bem? Porque tem consequências. Lógico, existem filhos envolvidos,
existem bens que são envolvidos, prejuízos que são envolvidos, muita coisa. Então, a linha de cima é perdoar. A linha de cima diz: perdoa, assume a responsabilidade, concede a outra pessoa uma segunda chance para que ela possa remendar o seu caminho e vocês vão viver juntos até a próxima etapa. Só que isso é uma manutenção diária. Por quê? Porque é um vício. O adultério, ele é um vício. Tem um poeta na língua portuguesa chamado Augusto dos Anjos que ele diz o seguinte, que o adúltero ama o adultério e o ébrio ama a sua garrafa de rum. Assim como o ébrio ama a sua garrafa de rum e o adúltero ama o seu adultério, aí o Augusto dos Anjos ele fala que ele ama o coveiro. O que significa? A pessoa que praticou um adultério e ela se embrenha pelo caminho do adultério, ela ama o adultério. Faz parte da natureza dela. E é por isso que no livro do Apocalipse diz: ficarão de fora os adúlteros. É gente que se dedicou a viver o adultério, para o adultério, adulterando. E o pior, vai para um novo relacionamento com este vício e tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque aquele que praticou o adultério, ele vai ter que segurar o vício dele para não cair de novo. Porque a sociedade promíscua e sensual vai continuar promíscua e sensual, não vai mudar.